Descobri a traição da minha esposa quando cheguei em casa mais cedo para contar a ela sobre o meu diagnóstico. Acho que a única razão pela qual estou vindo aqui é porque, na minha situação e curso de ação, não me permite revelar completamente para aqueles próximos a mim. No 1º de dezembro, recebi a notícia que estava temendo. Todos os exames confirmaram o diagnóstico. Eu tenho câncer pancreático em estágio 4. Basicamente, esta será minha última temporada de festas. Estou bem com o que está por vir. Estou em paz com isso. Tive uma vida bem vivida. Todos os meus entes queridos serão cuidados. Sou naturalmente uma pessoa privada, então minha esposa, Jane, não está ciente dos meus testes. Eu não queria preocupá-la até ter respostas. Então, fui para casa mais cedo para ter a conversa. Isso não é algo que eu queira fazer por telefone ou mensagem de texto. Bem, como você pode imaginar, desde que estou aqui, minha vida mudou mais de uma vez naquela tarde. Quando cheguei em casa, notei o carro de um dos meus parceiros de negócios na garagem. Não havia como errar, era vistoso, caro, com uma placa de identificação personalizada. Dizer que isso está fora do comum é um eufemismo. Consultei nosso sistema de câmeras residenciais no meu celular e percebi que estava no modo de privacidade, sem gravação. Então deixei isso para lá e fui para minha propriedade rural. Agora, nosso sistema de câmeras é para segurança, e eu nunca olho para ele a menos que haja uma preocupação. Dito isso, também gosto de observar a vida selvagem nas câmeras externas. Acho também estranhamente satisfatório assistir as tempestades passando. Então, para meu próprio prazer, configurei um segundo gravador de vídeo há anos para arquivar as câmeras em armazenamento local. Esse armazenamento não é acessível pelo meu celular. Então, quando estava na fazenda, abri meu computador e olhei para o outro servidor para confirmar o que meu instinto estava me dizendo. E, com certeza, lá estavam eles, se aconchegando na sala de estar, bebendo vinho, dançando e depois subindo para o quarto. Aparentemente, deixaram as portas abertas, porque o microfone registrou suas atividades depois de saírem da vista da câmera. Com meu tempo limitado, eu queria respostas, mas não quero o drama de um confronto e divórcio. Me chame do que quiser. Mas todo o meu amor e devoção por ela foram embora naquela tarde. Eu tenho todas as emoções que são de se esperar. Eu sei que não sou o culpado. Fui um parceiro leal, romântico e atento. Agora estou pensando em mim mesmo. Eu sei o que é importante para mim. Então, liguei para meu advogado e revisamos meu testamento e nosso contrato pré-nupcial. Eu disse a ele o que estava acontecendo. Trabalhamos para entender por quanto tempo e em que medida esse caso estava acontecendo. O que foi encontrado é perturbador e ou eu claramente não conhecia a mulher com quem compartilhei mais de 2 décadas de vida, ou algo mudou nela. Neste momento, não vou dizer nada aos meus filhos, nós, WW e eu, nunca tivemos filhos, ou a WW. Vou manter a compostura e passar pelas festas. Dar às crianças e aos netos uma última memória festiva comigo envolvido. Serei o pai e avô dedicado, e depois tentarei desempenhar o papel de marido dedicado. Algum contexto para algumas perguntas óbvias. O AP é viúvo e não é casado novamente. Ele é um parceiro de negócios, mas não é um amigo. Eu não invisto com amigos. Nunca me casei com a mãe dos meus gêmeos, M e F. Foi escolha dela, e eu concordo completamente com ela que naquela época ela tomou a decisão correta. A mãe dos meus filhos, Sarah, se casou com um homem maravilhoso, Steve, quando as crianças tinham 7 anos. Sarah e Steve nunca tiveram filhos juntos. Eu coloquei minha cabeça no lugar quando as crianças tinham 3 anos. Eu já estava muito envolvido com eles antes disso, mas foi quando comecei meu caminho para ser o pai que eu queria ser. Sarah e eu copais bem juntos, e eu chamaria Steve de amigo. Sarah, Steve e eu estamos na casa dos 60 anos, Jane está quase nos 60. O AP está na casa dos 50. Jane e eu estamos em nosso primeiro casamento. Nós nos casamos quando tínhamos 30 anos. O que eu preciso? Uma saída externa e válvula de escape. Se eu for alcançar meu objetivo, preciso desabafar minha raiva e conversar sobre minha situação. Qual melhor válvula de escape do que estranhos na internet? Estou em paz com como e quando minha vida vai terminar. Resumo: recebi um diagnóstico de doença terminal e descobri que minha esposa estava traindo quando cheguei em casa mais cedo para dar a notícia. Assim que tiver atualizações, atualizo vocês. Atualização: descobri a traição da minha esposa quando cheguei em casa mais cedo para contar a ela sobre o meu diagnóstico. Primeiro,
quero agradecer a todos pelo apoio. Realmente tem ajudado. Li todos os seus comentários e isso me deu muito o que pensar. Vou fornecer algumas informações gerais para esclarecer minha situação. Sarah e eu éramos muito jovens quando tivemos os gêmeos. Eles foram uma surpresa, mas sempre desejados. Portanto, os gêmeos estão na casa dos 40 anos e os netos são todos adolescentes e mais velhos. O Natal é um evento de uma semana todos os anos. Passamos o Natal até o Ano Novo na fazenda. Cortamos uma árvore depois que todos chegam. Decoramos, cozinhamos, brincamos e celebramos como uma família. Sarah e Steve fazem parte dessa tradição desde que comprei a fazenda. Permaneço firme em não contar a ninguém até depois do Ano Novo. Se eu contasse a Sarah, ela não seria capaz de guardar segredo. Não quero colocar Steve em uma posição de mentir para sua esposa. Quero que os filhos e netos aproveitem a semana. Teremos bastante tempo para chorar e nos preparar em algumas semanas. A presença de Jane esta semana será apenas um pequeno detalhe a longo prazo. Realmente, não me importo com ela nem perto do restante da família. As finanças são muito interessantes. Jane e eu nos conhecemos e nos casamos depois de ambos estarmos muito estabelecidos em nossos empregos e riqueza. Ela tinha um bom emprego com uma ótima pensão. Ela também tinha 2 heranças que estavam em um fundo fiduciário. Concordamos desde o início que ambos estávamos confortáveis e não divulgaríamos um ao outro nossa fortuna total, por insistência dela. Também temos um acordo pré-nupcial em que qualquer propriedade ou fundo fiduciário que anteceda o casamento e qualquer renda desses recursos não é considerado propriedade conjugal. Novamente, por insistência dela. Agora, eu forneci ambas as propriedades, moradia, com utilidades. Eu compro as viagens, comida e combustível. Basicamente, eu a sustento 100%. O dinheiro dela é gasto por ela mesma. Ela comprou seu carro, roupas, viagens pessoais e cirurgias plásticas. Ela é uma mulher muito bonita por fora, mas mostrou ser muito feia por dentro. Alguns dias depois de receber meu diagnóstico, anunciei minha aposentadoria na organização sem fins lucrativos. Agora, sabendo o que sei, percebi que Jane estava um pouco desconfortável. Posso adivinhar o motivo. Estarei por perto com mais frequência. Então, amanhã é meu último dia de trabalho. Agora vou me concentrar em passar tempo com a família. Dei as informações do servidor de câmera para meu advogado e dei a ele acesso do escritório dele. Então, não sei se eles tiveram atividades novamente, mas eu presumiria que sim. Novamente, não me importo neste ponto. Eu sei quem sou e qual é meu valor, e o AP é um grande passo para baixo. Por mais chamativo que o AP seja, eu sou discreto. Dirijo uma caminhonete de 15 anos. Gosto de jeans e camisetas e macacões no inverno. Sei, com certeza, que o AP não tem nem perto da riqueza que Jane pensa que ele tem. Como? Como o fundo investiu em seu negócio, eu recebo relatórios financeiros trimestrais. Não conto a ninguém quanto tenho, isso é entre meus contadores e eu. Mas, digamos apenas que o fundo tem crescido por 30 anos. Eu levo uma vida modesta. E há o suficiente para que meus bisnetos aproveitem a fazenda e tenham a educação paga. Uma vez que Jane saiba o que perdeu, isso será o acerto de contas dela. Eu apenas não verei. Dezembro realmente ficou agitado. Fizemos nossas rodadas sociais normais nos últimos fins de semana. O AP estava em uma das festas. Foi difícil não ficar de olho em Jane e nele. Eu não acho que fui pego. Com a agenda tão cheia e encerrando tudo no trabalho, tive um tempo mais fácil para me manter firme. Jane não expressou nada que me levasse a concluir que ela sabe que eu sei. Não me orgulho disso, mas ainda durmo na mesma cama. Tenho sido egoísta com ela ultimamente. Sinto que estou a usando. Mas ela aparentemente tem me usado há pelo menos a maior parte deste ano. Não sou tão honrado quanto muitos de vocês têm me retratado. Eu odeio essa pequena quantidade de decepção. Então, não se preocupem que Jane ficará com tudo, porque ela não ficará. O fundo está em boas mãos. Tenho instruções detalhadas sobre como ele deve ser gerenciado. Graças aos comentários, fiz planos caso minha saúde piore mais cedo do que quero ou se eu partir inesperadamente. Também fiz planos para ter cuidados em casa quando for necessário. Jane não será minha cuidadora. Se eu ficar incapacitado, o advogado informará a Sarah, Steve e as crianças. Jane será bloqueada de mim.
Todos os documentos importantes, objetos de valor e afins foram movidos para um local seguro. Finalmente, também comecei cartas para cada membro da família, e Jane. Essas têm sido mais difíceis do que eu pensava. Então, eu queria atualizar todos vocês antes de todas as festividades começarem. Eu posso fazer check-in durante a semana de feriados, mas se eu não fizer, está planejado e esperado. Atualização 2. Descobri a traição da minha esposa quando cheguei em casa mais cedo para contar a ela sobre o meu diagnóstico. Missão cumprida. Tivemos uma ótima semana de feriados sem dramas. Cheguei a 2023. Peço desculpas a qualquer um antecipadamente. Acho que o humor sobre minha condição me ajuda. Estou sendo um pouco egoísta no momento. Todos os participantes se dispersaram ontem à tarde. Tenho apenas algumas atualizações porque não vou falar sobre minha semana com minha família. Isso é algo para eu apreciar. Observações sobre a WW, provavelmente vai var wife ou esposa desviada, e esta semana. Honestamente, acho que esta é a primeira vez que ela saiu. Estar conosco durante toda a semana parece ter um impacto sobre ela. É engraçado como, quando você sabe de algo, as ações de uma pessoa fazem mais sentido. Ela estava sendo secreta com o telefone. Ela saiu da reunião familiar para pegar um ar várias vezes. O melhor foi quando ela precisava ir à cidade e um dos netos queria ir também. As acrobacias que ela fez para não levar o neto. Tenho que admitir que meio que brinquei com isso, perguntando por que não? Portanto, o caso continua. Agora que estou aposentado e ela está me perguntando sobre meus planos para o dia ou a semana, eu apenas conto a ela e depois pergunto sobre os planos dela. Mais tarde nesta semana, vou sugerir que nos encontremos para almoçar, já que estarei na mesma área que ela em nossos planos. Apenas para confundi-la. Acho que foi verdade o que alguém disse em outro post: imprevisibilidade é o pior inimigo do infiel. Hoje de manhã, encontrei-me com meu advogado. Tomei decisões e pedi a ele para redigir documentos. Substituí meu testamento temporário pelo meu novo testamento permanente. Isso foi assinado e não deverá mudar novamente. Em preparação para o caos, pedi a ele para redigir os papéis do divórcio com base no acordo pré-nupcial e nas evidências do caso. Ela não recebe nada além de 25% dos nossos ativos compartilhados. Pense em utensílios domésticos e móveis. Fico com todos os meus ativos líquidos, fundos de aposentadoria e itens comprados com minha própria riqueza. Além disso, se eu pressionar, ela será obrigada a pagar pensão alimentícia. Eu assinei os documentos e criei um pacote com todas as nossas evidências do caso. Estou segurando isso no caso de querer usar. Vendi meu empréstimo para o fundo. Vou permitir que os administradores o convertam em ações na empresa do amante. Falando no fundo, decidi como quero que ele seja gerenciado. Vou reduzir minha participação para 1%. Os gêmeos terão a maioria da administração. Os 4 netos comporão o restante. Todos os procuradores dos netos serão Sarah e Steve. À medida que cada um completar 24 anos, a administração dos filhos passará de Sarah e Steve para o neto. Se houver uma fração restante, Sarah receberá a parte extra voto-valor. Planejei uma reunião com os filhos, Sarah e Steve para a próxima semana. Pretendo contar tudo a eles naquele momento. Eles terão que assinar documentos e vão querer saber por que estou fazendo isso. Portanto, quando isso estiver feito, meu valor pessoal será em ativos líquidos, propriedade pessoal e dinheiro do empréstimo do amante. Então, no pior cenário, Jane receberá muito pouco em comparação com os ativos e valor no fundo. Nas próximas semanas, vou distribuir os poucos itens pessoais que quero que vão para os filhos e netos. Esses já estão em um local seguro onde meu advogado tem acesso. Alguns de vocês comentaram sobre minha saúde. Bem, se eu não fui claro, não estou lutando contra isso. Estou deixando a natureza seguir seu curso. Portanto, não tenho efeitos colaterais prejudiciais de nenhum tratamento. Notei que esta semana eu me cansava mais facilmente. A família também percebeu. Eu fingi que era o velho ficando mais velho. Ainda tenho a tosse. A tosse foi o que começou tudo. Foram os tumores no pulmão que levaram a todos os diagnósticos. Eu apenas aleguei que era uma tosse persistente de Covid. Espero declinar bastante rápido quando outros problemas surgirem. Mas, até lá, todos já saberão. E obrigado por todos os seus bons votos nesse aspecto. Estou planejando passar tempo com a família. Uma grande viagem com todas as diferentes obrigações seria difícil.
Essa é a razão pela qual esta semana foi tão importante para mim. Foi a última vez que pude estar com todos eles por um período prolongado. Estou pensando em uma pequena viagem para mim mesmo. Veremos. Pretendo passar um dia a sós com cada filho e neto. Esse é meu próximo objetivo. As cartas ainda não estão prontas. Essas são muito difíceis. Vou informar todos vocês sobre como foi a reunião na próxima semana. Tudo de bom para todos vocês. Atualização 3. Descobri a traição da minha esposa quando cheguei em casa mais cedo para contar a ela sobre o meu diagnóstico. Tentei postar isso ontem, mas foi bloqueado para a revisão do moderador. Estou tentando mais uma vez. Outro comentador sugeriu que eu movesse para outro subreddit. Vamos ver. Chamei meu advogado, um notário, os gêmeos, Sarah e Steve para minha fazenda hoje. As tarefas que eu precisava foram concluídas. Esse processo ocorreu da melhor maneira possível. É compreensível que a família esteja magoada e irritada. Quando todos chegaram e viram meu advogado e o notário, a tensão na sala estava alta. Pedi a eles que apenas se sentassem e me ouvissem, e depois que eu terminasse, assinassem os papéis. Depois de assinar os documentos, responderei a todas as perguntas. Todos conhecem o fideicomisso. Expliquei a eles que era hora de eu liberar o controle do fideicomisso para eles. Expliquei o quanto o fideicomisso era importante em minha vida. Por que o iniciei? Como estava fora do meu casamento com a Jane por decisão mútua. Também deixei instruções sobre como queria que eles dirigissem e usassem o fideicomisso. Explicamos que o fideicomisso seria dividido entre os gêmeos e os netos, com Sarah e Steve tendo votos de procuração iguais para os netos até cada um atingir a idade de 25 anos. A confiança deles em mim ficou evidente quando assinaram os documentos e os reconheceram em cartório. Depois que isso foi feito, as cópias foram organizadas e eu dispensei meu advogado e o notário. Os vi sair e agradeci por virem em um domingo. Ambos foram graciosos como sempre. Quando voltei para a sala de jantar transformada em sala de reuniões, todos ficaram em silêncio. Minha filha quebrou o silêncio com a primeira pergunta. Bem, foi definitivamente uma pergunta em várias partes ou um fluxo de consciência. Assim que ela parou, comecei falando sobre minha saúde. Expliquei o fato do meu diagnóstico. Ouvi-os fazendo planos sobre como íamos lutar contra isso. E aqui foi onde os interrompi. Expliquei as probabilidades. Disse a eles que já havia procurado uma segunda opinião. Depois, contei a eles o que vocês já sabem. Não vou procurar tratamento. Vou deixar a natureza seguir seu curso. Passamos a próxima hora a 1h30 discutindo. Minha filha saiu da sala algumas vezes. Sarah teve que ir buscá-la. Enquanto estavam fora, Steve, meu filho, e eu tivemos uma conversa franca. Eles entendem de onde estou vindo. Eles podem não concordar, mas entendem. O consenso é que Sarah e minha filha virão ao meu entendimento. Depois que tudo isso se acalmou, e eu sabia que a próxima pergunta estava chegando. Quando descobri? E eu disse a eles. E agora houve outra rodada de raiva e tristeza. Expliquei que queria mais uma semana de feriado em que eu não era um homem morto a andar. Que eu estava sendo egoísta. Queria que esse diagnóstico fosse depois dos feriados. Não quero que isso manche os feriados deles pelo resto de suas vidas. Minha filha, sentindo que ainda havia mais, foi persistente. Ela não sairia da sala até que todos estivessem fora. Ela perguntou como diabos a Jane não lhe contou. Foi quando soltei a última bomba. Eu disse a eles exatamente a mesma versão dos eventos que eu contei no meu primeiro post. Foi a primeira vez que vi verdadeiramente o fogo da raiva nos olhos da minha filha. Então, disse a eles que até hoje ela não sabe que eu sei. Basicamente, respondi as mesmas perguntas, tramas, etc., que todos vocês sugeriram. Então acho que todos vocês me prepararam bem. No final, disse a eles que os valorizo muito mais do que a Jane. Para mim, só quero passar o resto dos meus dias em paz sem me preocupar com a Jane. Tive que explicar minhas ações durante a semana de feriados. Eles também juntaram as peças sobre as saídas dela para pegar a Ari e a viagem à cidade onde ela não queria trazer o neto. Eles estavam preocupados que eu tivesse feito tudo sozinho. Disse a eles que tenho alguns amigos das redes sociais que me ajudaram nas situações mais difíceis deste tempo. Recusei-me a dizer a eles onde e como. Eles podem aprender depois, mas ainda quero este espaço para mim.
As emoções estavam realmente cruas, e conversamos on e off como um grupo por algumas horas, mas eu disse a eles que precisava voltar e falar sobre o fideicomisso. Eles entendem que o fideicomisso será muito útil para evitar que Jane obtenha minha riqueza conquistada com tanto esforço. Isso os protege. E é por isso que ela não faz parte desta reunião. Dito isso, precisei compartilhar as finanças do fideicomisso. Tenho certeza de que todos o viram como uma manobra fiscal ou apenas uma maneira de proteger ativos em um casamento onde os filhos são de outra mulher. Eles não estavam preparados para eu compartilhar as finanças. Conforme eu começava a passar pelos ativos e pelos balanços, a sala simplesmente ficou em silêncio. Depois, houve uma pergunta: por que você trabalhou tão duro nesses anos quando tinha tanto? Expliquei minha filosofia de finanças pessoais, algo que eles ouviram muitas vezes antes e levam a sério. Mas disse a eles que vivi do fideicomisso todos esses anos. Eu os coloquei na faculdade com esse fideicomisso. Reservei tempo em minha vida para eles com esse fideicomisso. E pude trabalhar para uma organização sem fins lucrativos praticamente de graça por causa desse fideicomisso. E se houver algum exemplo que eu queira sobreviver neles e em seus filhos, é usar esse fideicomisso para fazer algo melhor pelos outros. E não apenas escrever um cheque para uma instituição de caridade aqui e ali, mas trabalhar por algo em que acreditem. Em meus anos com essa organização sem fins lucrativos, fiz muito mais em treinamento e construção de relacionamentos do que simplesmente escrever um cheque não pode fazer. Não estou feliz que hoje a vida de todos naquela mesa tenha mudado de tantas maneiras boas e ruins por minha causa. Não foi da maneira que eu queria que acontecesse. Mas está feito. Eles sabem de tudo. Imploro e peço que me deixem lidar com a Jane. Para não falar sobre o fideicomisso com ninguém. Vamos manter o status quo por enquanto. Quando eu ficar mais doente, as coisas vão mudar. Todos concordaram. Passamos as próximas horas fazendo uma refeição, conversando, chorando, rindo e nos dividindo em grupos menores. Todos saíram há cerca de 1 hora. Mas espero que os gêmeos voltem. Sei que eles vão deixar seus cônjuges a par do que está acontecendo. É assim que eles são. E amo muito os dois genros e noras. Eu sabia que ontem à noite foi minha última noite tranquila. Sinto um peso levantado, mas substituído por outro peso de preocupação. Obrigado a todos por lerem. Seus pensamentos e orações são muito valiosos para mim. Novamente, diga aos seus entes queridos como se sentem e dê a eles um abraço.